Olá, saudações, salute a tutti, salam! Tarde e anoitecer chuvoso em BH. Vamos gravar mais um vídeo na história das religiões. Você está no canal que fala de religiões, da história das religiões, literatura e religião, dicas de leitura. Vamos falar hoje da Tasawuf, ou o Sufi, né? Ou sufismo, que é a linha mais mística e esotérica do Islã, tá? Islã, que a gente já falou aí dos sunitas, do Sunni, já falamos dos xiitas, ou Shia, né? Ainda mais nesse momento aí de guerra no Oriente, né? Desde o ano passado, essas guerras no Oriente aí, a guerra contra o Irã, né? A Pérsia. Então, vamos falar hoje do sufismo e o Ibn Arabi. Ibn Arabi. Mas antes do Ibn Arabi, né? Tinha as tradições ali derivadas, né, do próprio Islã, ou seja, o Sufi tem tanto na linha Sunni quanto na linha Shia, o xiita, né? Então não é diferente, o Sunni é mais, ou o Shia, não, né? É uma terceira linha, tá? E é mais mística, mais meditativa, assim como você tem o Zen budismo, a linha mais meditativa do budismo, né? Você tem o Yoga, aquela linha meditativa do brahmanismo ou hinduísmo. Você tem o exicasmo, né, na igreja ortodoxa, tá? Reza, orações, meditação, tá? Então você tem o Sufi e você tem a parte meditativa, autodisciplina, jornada espiritual. E você tem também o movimento, tá? Depois do Rumi, tá? O Rumi tem essa parte dos derviches, né, que é você rodopiando, né? Várias religiões usam o rodopio, né, como a parte de ritual, tá? Então outras religiões de matriz africana também tem rodopio e tal. É uma forma de meditação em movimento, tá? Você está movimentando, está entrando em transe, certo? Muito bem. O Sufi surgiu uns 200 anos depois, né, da constituição do Islã, com o profeta Muhammad, né, que é aí no século VII, mas lá no século IX já tinha a figura fantástica ali do Halaj, que é aquele grande místico que foi depois até mártir, né, do Sufi, porque ele disse, né, eu sou o real, eu sou a verdade, né, no sentido de que ele se confundia com a realidade e a realidade se manifestava através dele. E quem que é a realidade? No Islã, assim como no judaísmo, como no cristianismo, a realidade é Deus, né? Ou seja, no fim de tudo, ou no início de tudo, ou na base de tudo está Deus, tá? Então são religiões monoteístas, não existe vários deuses, existe um Deus só, né? Um Deus só, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? A fé Bahá'í também que vem depois. Muito bem. E aí o Ibn Arabi é chamado de panteísta porque ele aderiu também a isso, né? Essa ideia de que nós somos a manifestação da realidade, né? Então há uma unidade, ou Tawhid, né? Ou Tawhid, a unidade de nós, consciência, com a consciência suprema. E até a ideia do homem perfeito, né? A ideia do homem perfeito é o Izan al-Kamil. Izan al-Kamil é o homem perfeito, que aí vai lembrar também alguma coisa da Kabbalah, que surgiu na mesma época, a Idade Média e tal, né? O Ibn Arabi está ali na Andaluz, tá? Espanha e Portugal hoje em dia. E aí o homem perfeito vai lembrar muito a Adam Kadmon da Kabbalah, né? O judaísmo vai lembrar muito aquela ideia do homem perfeito através do qual Deus vê o universo. Né? Deus tem olhos, Deus tem ouvido, Deus é espírito, né? Então como é que Deus vê e ouve o universo? Através do homem perfeito, o Messias, ou os homens perfeitos, ou os profetas, né? Então essas pessoas estariam mais ligadas pela sua vida devocional, pela sua vida meditativa, pela sua entrega espiritual. Essas pessoas estariam mais próximas da divindade, que não tem corpo, tá? Isso aí. Deus, lembrar que para o Islã Deus é transcendente, né? Deus não entra na realidade. Só que aí, por esse aspecto do Sufi, eles são chamados de mais imanentistas, ou mais panteístas, ou mais panenteístas. Entendeu a diferença? Nisso aí o Sufi se aproxima o quê? Do cristianismo, né? Por isso, então, quando você vai ler, por exemplo, algumas coisas assim, por exemplo, do Khalil Gibran, Jesus, né, filho do homem, você fala assim, mas espera aí, isso aqui é a literatura cristã, literatura islâmica, porque o Khalil Gibran está ali, né, maronita, localidade, Oriente Médio tem os islâmicos, né, as várias tradições ali, alauítas, etc. Então, é por isso aí que a gente vai entender que tem uma mescla mesmo. Então, ora o Khalil Gibran é sufi, era sufita, né, sufismo, é do sufismo, não sabemos, né? Então, mas ele tá essa mescla aí, tá? Então, Jesus, o ser divino, Jesus, o ser humano, Jesus, o profeta, tá bom? E a fana, que é o terceiro interessante aqui, a fana, é a extinção do ego. Então, quando você, uma mariposa em torno da chama, da vela, né?
ela vai se identificando, sendo atraída, seduzida pela chama, ela mergulha dentro da chama e morre, tá? Então é o fim do ego. Tem no Zen budismo também, tá? Tem na yoga também, que você vai se fundir com a divindade, tá bom? Então, aí eu falei então do Halaj, do Ibn Arabi e do Rumi. O Rumi é esse dos derviches, né? Poeta, né? Grande divulgador aí, tá? E aí vamos ver aqui as regras, né? As regras, os segredos de uma das ordens, aqui é Naqshband, tá? É uma das regras, das taricas, né? Taricas, que são essas divisões, assim como no cristianismo, né, você tem lá os beneditinos, né, os jesuítas, os franciscanos, com as suas regras, entendeu? Então aqui você vai ter a regra, porque é a ideia de jornada espiritual, tá? O Sufi tem muito isso aí, a disciplina. Aqui nós temos a obra do Omar Ali Shah, tá? Tradição Sufi, e nascido em 1922, tá? Atravessou o século XX aí. Então aqui os segredos, o que é os segredos aqui? Uma magia? Não, é apenas as regras, tá? Quais são as regras? O que você deve seguir? A disciplina, a consciência, a respiração, certo? Então, assim como você tem as meditações na Kabbalah, né? Você vai meditar nos nomes de Adonai, né? Os 72 nomes de Deus. No judaísmo você pode meditar nos 99 nomes de Alá, tá? Então essa meditação, essa parte mais mais mística, vamos dizer assim, tá? Foi depois reconhecida e legitimada pelo Al-Ghazali ou Al-Ghazali, tá? O Al-Ghazali, filósofo, já falou aqui da filosofia islâmica e tal. Ele era um grande filósofo e ele aceitou, né, essa ideia mais irracional, podemos dizer assim, porque o místico não é racional, tá? O místico não é racional. Não há nenhuma base racional para o misticismo a não ser a fé e a devoção e a disciplina do devoto, tá? Então ele não está explicando, vamos explicar a Eucaristia. Essa é parte da fé católica, tá? Parte da fé ortodoxa. Então, você não ficar explicando no podcast a Eucaristia. É o artigo de fé, tá bom? Então, se você não concorda com o artigo de fé, então você não é católico, você não é ortodoxo. Seja bem-vindo ao protestantismo, seja bem-vindo, né, ao judaísmo, etc. Tá bom? Então é isso. Então não há como discutir, né? Esse canal aqui nem é para discutir a fé de ninguém, é para apresentar, tá? É um canal sobre religião. Estou apresentando. Então, neste modo de fé, de misticismo, o Sufi é a parte do Islã mais ligada ao cristianismo, porque essa ideia de salto de fé também, tá? Jornada espiritual. E Jesus como um ser divino e evoluído, né? Então, Jesus como intermediário entre Deus e os humanos, né? Ó, isso é bem cristianismo, né? Isso é bem um ser iluminado, vai lembrar o budismo, né? Já falou isso aí, as visões que as várias tradições religiosas têm em relação a Jesus, tá? Jesus é mais divino, Jesus é mais humano, Jesus é mais profeta. No Islã tradicional, Jesus é mais um profeta, um homem abençoado, um homem glorificado, né? Mas aí a divinização de Jesus seria uma divindade que todos nós podemos desenvolver. Podemos alcançar essa divindade no sentido de que, sois deuses, né? Nos Salmos tem isso lá. Lembrar que os Salmos é muita base, né, da conversão do profeta Muhammad, né? Lia os Salmos, conhecia os Salmos. Muito da linguagem do Alcorão, o nobre Alcorão, é também baseada na linguagem dos Salmos, né? Você vai ver assim, aí você lembra os Salmos. O Alcorão, né, o islamismo também é uma tradição aí do judaísmo e do cristianismo, tá? Então, inclusive, o islamismo parece mais o judaísmo que o cristianismo, tá? Mas só que o Islã aceita a ideia aceita a figura de Jesus, Maria, né, João Batista, e o judaísmo ortodoxo, né, graças ao Talmud, etc., nem o judaísmo messiânico, já falamos, o judaísmo messiânico é mais cristianismo que judaísmo, tanto que os judeus não aceitam o judaísmo messiânico, tá? Então, tá? Então eu acho interessantíssimo o Sufi, e para a próxima semana em que eu vou fazer apologética do cristianismo, nós vamos ler aqui o C.S. Lewis, né, ao cristianismo puro e simples. Vai fazer apologia, né? Vamos fazer apologética aqui. Por que o cristianismo é a religião certa, por exemplo? Vamos ler lá o C.S. Lewis, tá? O autor do Narnia, etc. E aí recomendo também, né, ler aqui a Khalil Gibran, que o Khalil Gibran é isso aí, o maronita num ambiente árabe, né? Ali a Palestina, ali o Líbano, Síria, né? A Khalil Gibran, que viveu de 1883 a 1931, tá? Grande escritor, profeta, tá? Leiam bem Profeta, acho que eu comentei aqui no canal, já comentei, né? O Profeta. Interessante aí comparar, então o que a gente fez aqui? A gente comparou, né, as três religiões monoteístas, o sufismo com os esoterismos e misticismos das respectivas, né? Então no cristianismo tem a gnose também, né? A gente fala gnose, que gnose também tem isso, tem meditação, tem autodisciplina, tá? Então a gente falou do Zen, a gente falou da Yoga, Hesychasmo, o Sufi, a Kabbalah, né, que é a meditação dos nomes de Adonai, aí
No Sufi tem as meditações com os nomes de Alá, né? E temos aqui então a gnose cristã, que é a grande concorrente ali, né? Grande concorrente ao cristianismo do Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que era um certo gnóstico, porque ele era maniqueu. O maniqueu é um tipo de gnose também, tá bom? E aí os aspectos principais do Sufi, né? A Tasawuf é o próprio Sufi, né? A Tawhid é a unidade e Fana é a extinção do ego, o fim do ego, tá bom? Então fiquei a dica de leitura, né? Tenho em mãos aqui a obra Regras ou Segredos, tá? Do mundo das ordens, tá? São várias ordens. Acho importante conhecer porque tem muitos canais aí protestantes, né? Tem católico, né? Direita católica aí que fica falando dos muçulmanos, do islamismo. Mas sem conhecer, tá, gente? O pessoal tem que conhecer, tem que estudar, conhecer filosofia medieval, né? Conhecer filosofia islâmica, conhecer, ler a biografia do profeta Muhammad para Karen Armstrong, ler o Alcorão, aí depois você fica criticando, tá? Então eu acho assim, eu também tinha preconceito com o Islã, mas nos últimos 2 anos tenho dedicado a estudar o Islã, tá? Tenho gostado muito, tá? Sim, tenho gostado muito. Depois descobri a fé Bahá'í também, que é muito interessante, tá? Que deriva do xiismo, né? Assim como o protestantismo deriva do catolicismo e tal. Então, é interessantíssimo. Tá? Estudar religião aqui é o canal perfeito para isso, ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.